Versículo 6 vai dizer o seguinte: quando Herodes ia apresentá-lo naquela noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere. Antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu queria falar para vocês que às vezes nós estamos em prisões, porque o tema é muito sugestivo, né? Quebrando as correntes. E quando a gente pensa em correntes, a gente pensa em aprisionamento, né? A gente pensa que nós precisamos de uma libertação, e realmente precisamos, todos os dias. Mas às vezes a nossa maior dificuldade, Mateus, é a gente entender que prisão é essa. Às vezes a nossa maior dificuldade é a gente conhecer o nosso inimigo de verdade. Porque a gente foca tanto no diabo, e às vezes o inimigo sou eu mesmo. Às vezes a prisão ela não foi colocada ali pelo inimigo. Às vezes a prisão, eu que fui construindo aquela prisão ao longo do tempo. Mas como assim? Vou te dar um exemplo. A vida financeira. Você ganha X. E se você ganha X, você tem que gastar X. Um pouco menos que X, se possível. Mas você quer gastar Y. E depois você vai lá na palavra de Deus, isso é o devorador que está devorando. Não é bom. Você que fica lá na Shopee comprando, colocando no carrinho o tempo inteiro, o cartão de crédito indo embora. Irmãos, são prisões que nós vamos colocando, e às vezes as coisas vão desanimando a gente acha que foi o inimigo. Quer ver outra prisão, irmãos? Essa vai vir até para o meu lado. Imagina o cara, 1,69 m, agora eu estou com mais ou menos 104 quilos. A gente vai comendo um monte de besteira, aí começa a ficar doente com um monte de coisa, com várias limitações, e a gente vai colocar a culpa em quem? No inimigo? No diabo? Foi o diabo não, foi você. Aquela gordurinha, aquela manteiguinha derretendo no pão, coisa maravilhosa, irmãos, mas isso vai acabando com a nossa saúde. Depois a gente vai colocando a culpa no diabo. Não é que ele é coitado não, irmãos. Ele vai se aproveitando dessas paredes que nós vamos colocando ao nosso redor. E uma coisa muito pior do que isso é o pecado. Sabe, às vezes a gente vai se acostumando com aquele pecado, e a gente vai criando essa barreira, e vai criando, e a gente não consegue evoluir, a gente não consegue andar, a gente não consegue congregar, a gente não consegue nem olhar para o pastor. Porque a gente acha às vezes que o pastor está pregando para a gente, porque ele está jogando um verde para a gente, mas é eu que estou todo errado. Então tudo que o pastor falar aqui vai contra a minha vida, porque eu estou todo errado. O pastor ele falou porque ele sabe, não é não, irmão, porque ele tem que pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Se você não está vivendo a verdade, não é culpa do pastor. Aleluia. Então o importante, antes da gente entender que nós precisamos ser libertos e essas correntes sejam quebradas, nós temos que entender qual é o nosso verdadeiro inimigo. E dentro desse texto a gente vai ver que a nossa maior arma contra esse inimigo é a oração. Estava conversando ali com a irmã Devanda, e quando eu falo de oração, irmãos, não é só porque eu estou aqui não. Sempre que eu falo de oração, eu lembro dela. Eu tinha até medo dessa mulher, porque a gente fazia a campanha de oração de 21 dias, de vários dias, e quando a gente via já tinha acontecido. Às vezes não tinha nem acabado a campanha que a gente fazia lá na casa dela, né? Não é verdade, irmã? Botava a gente para orar, irmão. Eu chegava lá, às vezes nem entendia muito o que estava acontecendo, mas estava lá orando, irmão. E antes de acabar aqueles dias determinados, a bênção vinha. E às vezes a gente aprontava, porque adolescente apronta a beça na rua.
E eu tinha até medo, será que Deus vai revelar para ela alguma coisa? Porque ela está assim com Deus. Mas ela me ensinou, irmãos. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui, porque eu vejo, porque eu sei que a oração, ela mudou muitas coisas na minha vida. E essa história, a gente vai ver que na igreja primitiva, agora a gente vai para o texto, ela começou a crescer. A partir do Pentecoste, a partir daquela pregação maravilhosa do apóstolo Pedro. E a igreja ela vai começando a crescer, vai começando a cumprir tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, irmão. Porque Jesus tinha acabado de morrer, estava tudo muito recente, estava todo mundo com o coração alegre, cheio de vigor, e a igreja começou a se expandir. Só, irmãos, quando você começa a fazer tudo certo, pode ter certeza que o inimigo ele não vai ficar satisfeito. Irmão, quer ver o crente tranquilo? É o crente que está todo errado. Aquele crente, quando a gente brincava antigamente que tinha aquele que era mais lerdinho, a gente falava que era o café com leite. Não, ele é café com leite. Deixa ele de lado ali. Irmão, tem um crente café com leite. O que é isso? É aquele crente que para ele tanto faz, tanto fez. Nem o inimigo se incomoda com a vida dele. Não, esse aí não tem perigo de nada, irmão. Irmão, eu estou aqui, isso tudo é a palavra de Deus, tá, irmão? Para mim e para a sua vida. E a gente vai entender quando a gente chegar lá. Então, mas só que era o contrário aqui. Herodes, ele começou a olhar e começou, esse povo está crescendo demais. A gente vê desde lá do início, desde lá do Gênesis, quando o povo começava a crescer, o inimigo ele sempre arrumava alguma coisa para perseguir o povo. E agora começou Herodes e começou a prender. E no dia da festa dos pães ázimos, ele vai prender quem? Pedro. E ele vai falar o seguinte: não, prende Pedro, que é o cabeça, que ele vai servir de exemplo. É sempre o pastor que sofre nessas horas, não, pastor? Ele vai servir de exemplo. Prende ele, quando terminar a Páscoa, porque a festa de pães ázimos e da Páscoa é praticamente a mesma coisa, na mesma época ali, uma se funde com a outra. E assim que terminasse a Páscoa, ele ia julgar e com certeza ia executar Pedro. E olha só, irmãos, ele coloca Pedro num grau de periculosidade, porque vai falar que Pedro foi, além de estar numa prisão fechada, numa cela, ele estava acorrentado a 2 soldados. Tinha mais 2 soldados na primeira saída, mais 2 soldados na segunda saída. Irmão, ele, como se fosse o pior ser humano, que ele sozinho. E sabe o que aconteceu, irmão? Olha só. Pedro estava dormindo. Diante disso tudo, irmão, Pedro estava dormindo. Por que Pedro estava dormindo? Porque Pedro sabia que ele estava ali inocente. Sabe o que funde a cabeça da gente? É quando a gente começa a passar por algum problema e a gente sabe que a gente está errado. Irmão, eu não sou de trazer palavras de autoajuda. Se você veio aqui para ouvir uma palavra de autoajuda, você veio no lugar errado. Mas se você veio aqui ouvir uma ajuda que vem do alto, aí sim você está no lugar certo. Amém, irmãos? Quer saber, o crente ele fica preocupado quando ele está todo errado e ele começa a passar por problemas. Sabe por quê, pastor Luan? Porque ele acha que aquilo está acontecendo porque ele está em pecado. Mas Pedro sabia que ele não tinha feito nada para estar ali. Então, quer um conselho de amigo? Começa a andar direitinho com o Senhor, porque aí você vai saber que o que está acontecendo é da permissão de Deus para que o milagre seja operado na sua vida, porque Deus tem todo o controle de todas as situações. Eu falei aqui na outra vez, eu quero repetir. Quer dizer, eu nem lembro se eu falei, eu acho que eu falei. Eu pensando uma vez, porque às vezes a gente se coloca numa posição, não aconteceu ainda porque não é tempo de Deus, não é tempo de Deus, não é tempo de Deus.
Eu quero ensinar para você hoje uma fórmula inédita para você entender se é o tempo de Deus ou não para sua bênção chegar. Quem quer aprender? Eu vou ensinar para você. O que é que Deus falou para você fazer? O que é? Começa a pensar aí para você. O que é que Deus mandou você fazer? Como é que Deus mandou você ficar? Você está certinho? Você está certinho? Tudo exatamente como o Senhor mandou fazer? Assim como Noel, eu quero que faça assim, na medida tal, com material tal, a madeira tem que ser tal, tem que ser a altura tal, tem que ser... Todas as medidas o Senhor deu. A arca ficou pronta. Agora só faltava a parte de Deus. Como é que você sabe que ainda não chegou o tempo de Deus? Poxa, assim, tô todo jeito que Deus mandou eu ficar. Tô todo certinho. E ainda não aconteceu, porque só falta o quê, pastor? Só falta o tempo de Deus. Simples assim. É só você fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Aí é só esperar o tempo de Deus, irmãos. Aí você sabe, você pode ficar tranquilo e você pode até dormir, irmão, que você não é proibido de dormir e descansar, porque está tudo na mão de Deus. Assim você fica tranquilo, faça tudo conforme o Senhor mandou você fazer. Mas a gente é teimoso demais. E às vezes a gente não faz. Mas Pedro estava ali, Pedro sabia, Pedro podia dormir tranquilo. Pedro podia descansar, porque ele sabia que ele estava ali. E no momento certo, o Senhor ia livrá-lo. Só que enquanto Pedro estava ali, existia uma igreja lá orando por ele de joelhos. Existia uma igreja fervorosa de joelhos orando por ele, irmão. Enquanto Pedro dormia, a igreja não sossegava, porque a igreja sabia que o seu irmão estava passando perigo. E sabe, irmão, eu fico muito preocupado quando eu vejo crente que fala que não precisa de igreja para nada. Eu posso ser crente sozinho. Você já pensou assim, irmão Mauro? Claro que eu já pensei. Uma vez eu estava lá nos fundos da minha casa e eu comecei a pensar assim, às vezes as coisas da igreja vão virando uma rotina na nossa vida. Eu não preciso disso não preciso de negócio de pastor não, já tenho a Bíblia, já tenho o véu do templo. A gente vai lá, né, pega a própria Bíblia para poder, o véu do templo se rasgou, não preciso mais de sacerdote, eu não preciso mais de nada. E eu cheguei nos fundos da minha casa, e nos fundos da minha casa tem uma mangueira. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, e eu comecei a olhar para aquela mangueira. E ele falou: tá vendo essa mangueira? Eu falei: tô vendo. Ela tá na árvore? Tá. Quantos galhos tem nessa mangueira? Eu falei: não consigo contar. Então por que você quer ser uma árvore de um galho só? Porque se esses galhos, se qualquer galho desse, ele quiser sair de perto dos outros galhos, ele morre. Porque para ter vida, para estar enxertado na videira verdadeira, você tem que estar junto com os outros galhos. Sozinho nós não somos nada, mas como igreja nós somos fortes, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa vida, porque somos igreja. Às vezes a pessoa: não, eu sou templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você não é igreja sozinho. Igreja somos nós. Amém? E a igreja estava lá orando por ele. Já estou terminando, irmão. A igreja estava lá orando por ele. Enquanto ele dormia, a palavra de Deus, eu não vou ler aqui porque a gente vai acabar gastando um pouquinho mais de tempo. A palavra de Deus vai falar que de repente uma luz envolveu aquele ambiente. E o anjo foi lá e falou: Pedro, acorda. Cinge aí. A palavra, a Bíblia vai usar cinge, mas se veste aí. Calça seus sapatos, amarra aí e vambora. Irmão, nem Pedro estava acreditando. Pedro achou que ele estava sonhando. E Pedro levantou, as correntes caíram. Pedro foi andando,
os guardas adormeceram, a porta virou porta automática, a porta abriu sozinha, Pedro foi andando e até aquele momento Pedro achou que estava sonhando. Quando chegou lá na rua, o anjo sumiu. Pedro olhou. Rapaz, não é que era verdade? E eu quero profetizar sobre a sua vida, irmão. Vai acontecer coisas na sua vida que nem você vai acreditar. Aquele sonho que o Senhor tem colocado no seu coração, se você continuar confiando nele, orando e consagrando a sua vida, vai acontecer e nem você vai acreditar de tão maravilhoso que será. E quando ele, agora eu acredito, foi lá na casa do amigo dele, João Marcos, que é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele foi lá na casa da mãe de João Marcos, bateu na porta, o povo todo orando. Quem foi atender? Uma menininha. Quando chegou lá, acho que Rod é o nome dela, a menininha olhou. Quando ela viu que era Pedro, ela ficou tão emocionada que ela saiu correndo e largou Pedro lá de fora, coitado. E Pedro continuou batendo e ela foi lá. Sabe quem está aí? É Pedro. O povo estava orando, mas o povo não acreditou que Deus ia dar a resposta. E às vezes, irmãos, a nossa batalha ela é tão grande que nós somos seres humanos, irmãos. E às vezes bate aquela incredulidade. Será que vai acontecer? Mas Deus prometeu, mas será que vai acontecer? E a bênção estava lá na porta e eles não acreditaram. Não, deve ser falaram até que deve ser o anjo dele, né? Os judeus até hoje eles se baseiam naquele versículo lá, que o anjo, o Senhor acampa ao redor, que o teme os livra. Mas se fosse o anjo dele, por que o anjo já está fazendo lá e ele não, né? Deve ser o anjo dele. Não, ele está lá. E Pedro foi recebido e a vitória aconteceu. Primeiro, porque Pedro ele descansou, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia quem ele servia, e ele sabia que a igreja estava orando por ele, e assim ele podia descansar. E eu quero encerrar nesse momento pedindo para você se colocar de pé, para nós colocarmos em prática isso que aconteceu. Porque quando as correntes elas nos prendem, e a corrente ela fala exatamente disso, de prisão, e para a gente quebrar essas correntes às vezes, a gente tem que ter um trabalho árduo. Às vezes, eu preciso orar, então eu vou ajoelhar ali, vou orar 2 minutinhos e vai acontecer, não vai. E eu quero falar uma coisa rapidinho, só para a gente encerrar de verdade. Eu conheço o pastor Tiago, nem sei, mais de 20 anos, quase 30 anos eu acho. A gente tinha muito cabelo ainda. E quando eu paro para conversar com ele, eu tenho muitos assuntos para conversar. Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Sabe por que às vezes você fala, poxa, eu ajoelho e eu não consigo ter 1 minuto de oração? Porque às vezes você está faltando para você intimidade com Deus. Aí você não tem nem o que falar. Como é que você vai conversar? A oração é um diálogo. Como é que você vai conversar com quem você não conhece? E essa noite é uma noite especial. Além de tudo que foi falado aqui, as correntes vão ser quebradas a partir do momento que você se reconciliar e voltar a ter essa intimidade com o seu Deus, porque Ele quer ser o seu amigo.
E se você a partir de hoje convidar o Senhor, Senhor, eu quero voltar a ser o seu amigo, eu quero voltar a conversar contigo, eu quero voltar a ter intimidade contigo, as coisas vão começar a acontecer e as correntes vão cair. Vamos orar. Santo Deus, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, porque cremos em Ti, Senhor. Cremos somente em Ti.